Se tu é obstetra, recebeu uma notificação do teu plano de saúde que tu é vinculado, presta atenção que esse vídeo vai te ajudar. Ontem eu atendi uma cliente que teve 2 notificações que ela recebeu no plano de saúde que ela é credenciada e ela ficou bem alarmada, né, porque tinha 5 dias para prestar informações e ela não sabia o que fazer. O caso basicamente é esse, ela estava, né, cobrando pela exclusividade obstétrica, disponibilidade obstétrica, como tu quiser falar, e a paciente, depois de, né, ter feito toda a disponibilidade, teve o parto do bebê com essa médica, foi pedir um reembolso do plano pelo esse valor da cobrança. E outra, foram 2 notificações, né? E outra foi sobre uma paciente que disse que a médica teria se negado a seguir com o acompanhamento depois que numa consulta essa médica sugeriu a disponibilidade, a paciente disse que não queria e a paciente disse que essa médica teria dito, bom, então eu não vou poder te atender mais. Mentira, mas isso acontece, né? Interpretação do paciente e muitas vezes é a falta de comunicação. Às vezes o médico explicou muito bem, mas a paciente não entendeu, porque na hora ela só ficou pensando no valor que seria da disponibilidade, fechou total, né, as informações com a médica e depois se sentiu, né, prejudicada e foi reclamar no plano. Então, vamos primeiro começar explicando o que é a disponibilidade. A disponibilidade ou exclusividade, que agora é um termo que se está utilizando, é o quê? É o médico estar de sobreaviso para o seu paciente, né? E esse é o ponto-chave que é da diferença entre o que o plano oferece para a paciente e o que você, como obstetra, oferece além do atendimento do plano. Por quê? Uma paciente que tem plano de saúde, digamos eu tenho meu plano de saúde. Quando eu estiver grávida, eu vou poder ter um médico que vai me atender durante todo o meu pré-natal. Contudo, eu não tenho certeza que este mesmo médica, enfim, que me acompanhou durante o pré-natal, que vai ser ela que vai fazer o meu parto, a minha cesárea. Por quê? Porque com o plano de saúde, o que eu tenho certeza é que vai ter um médico plantonista, que quando for a hora, né, o desfecho, eu vou poder ser atendida por este médico do plano, mas nada me é garantido de que é a mesma médica que fez o meu pré-natal. Então, o que acontece com a exclusividade? É o momento de que, se eu quero que seja essa médica que me acompanhou no pré-natal, e não qualquer plantonista que eu não tenho nenhum vínculo, né? Quando for o momento de nascer o bebê, eu posso pagar como uma contratação particular dessa médica para que ela me acompanhe. E por quê? Como pode ser muito imprevisível, dependendo do tipo de gestação que cada paciente tem, você vai ter o quê? Além de todo o acompanhamento com essa médica, eu também vou ter o telefone dela, para que eu mande mensagens, para que eu sane minhas dúvidas, para que durante todo esse período da gravidez eu esteja tranquila e confortável. Eu sei que vai ter essa médica que vai estar me acompanhando. E se daqui a pouco é 3 da manhã, né, entra em trabalho de parto, ela vai estar disponível, vai ser ela que vai estar me esperando na hora do parto, não vai ser o médico plantonista que é credenciado ao plano, né? Essa é a diferença. Porque no plano de saúde eu tenho os horários marcados, horários fixos com o médico, já na hora com a exclusividade, além, né, do atendimento do plano de saúde, eu tenho uma exclusividade de ter esse contato maior com essa médica, né? Essa é a diferença. O que ocorreu, né? Essas pacientes que foram encaminhadas para essa médica, o que aconteceu? A paciente que fez essa reclamação da cobrança, ela não entendeu. Porque o que a médica disse? Ela disse, olha, fulaninha, né, eu vou te acompanhar nesse pré-natal inteiro, mas provavelmente não vai ser eu quem vai fazer o teu parto, a tua cesárea. Caso você queira que seja eu e ter disponibilidade do meu telefone, de todo o meu atendimento, daí tem este valor aqui. Se você quiser, ótimo, vamos seguir. Se você quiser, não tem problema. Eu vou seguir com os teus atendimentos normalmente e provavelmente vai ser o plantonista que vai fazer o teu parto. É isso, né? Essa paciente não entendeu. Ela disse que a médica, por ter dito, olha, tem esse valor, se você não aceitar, nunca mais eu vou te ver, você vai ter que buscar outro médico. Não foi isso, né? Então, e na notificação, para
esta questão, a gente vai ter que responder justamente isso. E olha só como é importante a gente ter, então, toda uma documentação. Porque como é que eu provo que essa médica disse tudo isso e que o que a paciente disse é mentira? Pelo prontuário, pelo termo de consentimento, pelo contrato, né? Então, essa médica, ainda bem, ela é muito organizada, ela escreveu no prontuário, na data de o que foi conversado, que ela orientou a paciente, que a paciente não aceitou, né? Agora, no outro caso, dessa paciente que confirmou, fez o pagamento, né, da disponibilidade, teve todo esse acesso, esse acompanhamento com a médica no momento do desfecho, que ela foi fazer a cesárea, foi essa médica, ela estava ali, ela teve o nenê, não aconteceu nada, e só posteriormente ela foi fazer essa solicitação de reembolso na operadora de plano de saúde, e a operadora veio notificar a médica dizendo, peraí, o que aconteceu? Né? Mas se você tá nesse ínterim, né, de vai começar a ter a disponibilidade, ou você já oferece para os teus pacientes, você tem que ter muita noção, né, para poder se proteger. Então, o primeiro ponto que tu deve saber, o que tu contratou com o plano de saúde, né? O que tá contratado? Quais são os horários que tu atende? Como é que funciona? Você dá plantão? Né? Ou você tem alguma outra forma de contrato? Porque cada operadora de plano de saúde tem as suas condições com o médico. Então, o primeiro ponto é veja o que tu contratou, porque tu não pode, né, oferecer a mesma coisa que é contratada pelo plano para tua paciente, porque daí sim é uma dupla cobrança e isso não pode. Segundo ponto, o que foi confirmado com a paciente? O que tu oferece na tua exclusividade? Tem médicos que dizem, não, a exclusividade é somente na hora do parto, eu não dou meu telefone, eu não entrego nada. Tá, a tua paciente sabe disso? Sabe que você tem tantas consultas com elas a mais? Você sabe disso, que você dá o teu telefone ou que você não entrega o teu telefone? Ela sabe que você contratou o quê? Você vai estar disponível para ela no momento do desfecho dela, mas que se você não estiver disponível, porque um médico tem a sua vida pessoal, às vezes acontecem problemas e tu tens que resolver, ou tu não vai estar disponível nessa data, você tem um outro colega obstetra que vai assumir, né? Você tem tudo isso resguardado, você tem que saber o que tu tá dizendo para tua paciente que por esse valor você vai estar disponível. E isso se dá como? Pelo um termo de consentimento e por um contrato bem organizado de prestação de serviços de disponibilidade obstétrica. Você tem que ter isso porque todo mundo precisa entender o que foi acordado, né? Tanto você para se proteger, a tua paciente, para que daqui a pouco ela não chegue e diga, olha, doutora, você, né, ai, não sabia que eu tinha que pagar o anestesista também, achei que estava na disponibilidade. E olha que isso acontece, tá? Então, e você vai dizer, não, olha só, no contrato que nós assinamos, diz que o que é a disponibilidade é somente a minha prestação de serviços, que inclui isso, isso e isso, né? Outro ponto muito importante, nota fiscal, né? Tem que comprovar que foi feito esse pagamento. E outro ponto bem importante é, no momento da disponibilidade, você não pode ser o plantonista, né? Porque se no momento que chegou a tua paciente você era o plantonista, então este plantão era pelo convênio, né? Era pelo plano de saúde. Então você tem que se atentar muito bem a tudo isso. Então, não se sinta coagido, não se sinta mal, não tenha medo de receber uma notificação, né, do plano de saúde, porque questionamentos podem ocorrer. Mas tenha certeza e segurança que se você utiliza toda a documentação correta, tá tudo bem. Você vai só mostrar para o plano de saúde e vai ser arquivada essa notificação. Se você não tem ainda esses documentos, pode entrar em contato que eu posso te auxiliar.